Olá, seja bem-vindo à nossa aula Dicas de Direito Constitucional, é a aula número 4. Nessa aula a gente vai tratar do artigo 125 e 126 da Constituição Federal. E eu dedico em especial ao meu querido e amado aluno Jamil, aqui do Ideal Concursos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, meu aluno super inteligente, estudioso, né? E em homenagem a você, Jamil, eu gravo e ofereço essa aula. Bom, o artigo 125 da CF tem vários elementos muito importantes que dizem respeito aos tribunais de justiça. Ele começa dizendo sobre a necessidade de observar os princípios da Constituição Federal, também a possibilidade e a determinação prevista, né, na Constituição dos Estados. Então, o Estado de Mato Grosso do Sul tem a sua Constituição Estadual e lá também nós temos a previsão do Poder Judiciário e, é claro, em relação ao Tribunal de Justiça. Então, a Constituição Federal ela estabelece as chamadas normas gerais e, em seguida, a Constituição do Estado estabelece as suas regras, e aí a gente viu na aula passada que ainda temos o CODJ, o Código de Organização e Distribuição Judiciária, e, por fim, o regimento interno de cada tribunal. O Tribunal de Justiça também tem, então, o seu regimento interno. Muito bem. O primeiro item que nós vamos tratar, né, dele agora é a chamada inconstitucionalidade das leis e dos atos normativos. Inicialmente, a Constituição Federal trata da inconstitucionalidade no artigo 97, dando aos tribunais essa competência. Então, como é que funciona? Para o Tribunal de Justiça, ele recebe um pedido de declaração de inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo que seja do Estado de Mato Grosso do Sul ou de municípios do nosso Estado. E ele leva ao Tribunal Pleno, que tem a competência para declarar a inconstitucionalidade. O quórum para a declaração é de maioria absoluta. Então, como o nosso TJ tem 32 desembargadores, essa maioria absoluta será a divisão de 32, que são 16, né? O número par, então, nós vamos precisar de 17 desembargadores. Essa declaração de inconstitucionalidade, nos termos do artigo 97 da Constituição Federal, e que vai se repetir também nas demais normas, ela também pode ser feita pelo órgão especial. Então, declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, municipal ou estadual, em relação à Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul, é feita pelo Tribunal Pleno, um órgão do Tribunal de Justiça, ou, se ele delega essa competência para o órgão especial, então o órgão especial também pode fazer essa declaração de inconstitucionalidade. Lembrando que tanto o Pleno quanto o órgão especial só podem fazer essa declaração se eles tiverem a manifestação em relação a este item pela maioria absoluta dos seus membros. Então, é a chamada maioria, a maior de todas as maiorias, né, que é a metade mais um dos membros que compõem aquele determinado órgão. Muito bem, em seguida, os tribunais de justiça, em paralelo, eles também têm a figura do Tribunal de Justiça Militar. Por que isso? Primeiro, a Constituição Federal determina essa possibilidade. Segundo, essa justiça militar, ela é uma chamada justiça especial. Por quê? Porque ela trata regra de dois itens, dos crimes militares que são determinados por legislação especial, tá? A legislação específica para eles, para os militares, e também trata do comportamento desses militares, da polícia militar, do corpo de bombeiros militares. Então, os crimes militares e a disciplina militar são elementos cuja manifestação, cujo processo de julgamento, cuja competência é do Tribunal de Justiça Militar. Só que esse Tribunal de Justiça Militar não existe em todos os estados hoje no Brasil. Por quê? Porque a Constituição Federal determina que só pode ser instituído esse tribunal nos estados em que o contingente de militares for maior do que 20 mil. Então, esse é um número bem legal que aparece bastante nas provas. Então, Mato Grosso do Sul já tem o Tribunal de Justiça Militar. Nós temos a organização desse tribunal. Então, quando houver crime militar e quando houver disciplina militar a ser observada, processada, julgada, nós temos a competência deste tribunal militar. Então, para este tribunal, que é a segunda instância, há a composição da primeira instância, né, do primeiro grau da justiça,
dos juízes militares. Muito bem, então, juiz militar, Tribunal de Justiça Militar. Mas tem uma ressalva. Se acontecer um crime cuja competência for do Tribunal do Júri, né, os crimes dolosos contra a vida, que a gente sabe, assim como determina a Constituição Federal e a legislação criminal, nós temos, se a vítima for civil, a competência fica para esse tribunal. Então, é uma exceção à competência da Justiça Militar. A Justiça Militar, então, julga, como a gente viu, os crimes militares e as disciplinas militares, salvo se este crime for cometido contra uma vítima civil, ou seja, uma pessoa que não é militar. Então, se a vítima não for militar, a competência deixa de ser da Justiça Militar e passa a ser da Justiça Comum do Estado. Então, este militar será processado e julgado pelo Tribunal do Júri. Isso acontece muito nos casos em que é bala perdida, né, nas perseguições, nos assaltos, enfim, nas atividades do dia a dia. Esses militares, então, poderão ser processados e julgados pelo Tribunal do Júri. Fica a dica que tanto a necessidade de existirem mais de 20 mil militares, né, o contingente ser deste número, e também a competência ressalvada do Tribunal do Júri são, na maioria das vezes, os dois itenzinhos que caem nas provas de concurso. Então, para ler com calma essa parte, que se ela cair na sua prova, para você acertar. Seguindo, nós temos também a possibilidade do Tribunal de Justiça trabalhar de forma descentralizada, criando as chamadas câmaras regionais. Ora, o estado é muito grande, a maioria dos 26 estados e também o Distrito Federal no Brasil é muito grande, então a gente precisa dessa descentralização. Eu não tenho todos os juízes na capital do estado e também o Tribunal de Justiça com jurisdição e competência somente na capital. Muito pelo contrário, essa justiça necessariamente ela tem que estar distribuída. Então vamos lembrar, o Código de Organização Judiciária do Estado de Mato Grosso do Sul, e seguindo também a gente tem o regimento interno, enfim, ele distribui este poder judiciário. A maior distribuição é chamada circunscrição. Então, em Mato Grosso do Sul nós temos 12 circunscrições. Essas circunscrições são compostas de comarcas, uma só comarca ou mais comarcas. Então, nessas comarcas nós teremos os chamados juízes substitutos, juiz de direito, né, os auxiliares da justiça, o contador que faz as contas, é claro, dos processos, o pagamento das custas e tal. Nós temos o partidor, por exemplo, o partidor é aquele que faz a partilha dos bens nos processos de inventário. E os oficiais de justiça, enfim, todo o pessoal envolvido na organização do Poder Judiciário, os chamados auxiliares da justiça, e essa organização de contador, partidor, são os chamados ofícios de justiça. Então, isso é tudo muito bem organizado. Essa distribuição é feita justamente para facilitar o funcionamento do Poder Judiciário. Por isso a Constituição Federal prevê essas câmaras regionais e também a atividade de maneira descentralizada. Então, a circunscrição em Mato Grosso do Sul são 12, as circunscrições, né, são 12, em comarca ou comarcas, e por sua vez, cada comarca é composta de um ou mais municípios. Essas comarcas podem ser as comarcas de primeira entrância, que são aquelas bem pequenininhas. Aí nós temos as comarcas de segunda entrância, que são as maiores, onde o volume de processo já é maior, e aí as comarcas especiais. Essa é a organização do estado de Mato Grosso do Sul. Não necessariamente essa organização será a mesma para todos os estados, tá? Mas essa é a regra geral para o nosso estado. E aí nós temos as duas comarcas chamadas de entrância especial, que são Campo Grande e Dourados, que envolvem alguns municípios também. E alguns desses municípios ainda são divididos, como eu disse na outra aula, em distritos judiciários, para facilitar ainda mais, para descentralizar ainda mais a atividade do Poder Judiciário. Então, essa organização é muito importante para você que vai fazer o concurso do Tribunal de Justiça, tem que decorar a composição de todo o nosso estado. Então, nós temos 12 circunscrições, 54 comarcas e 79 municípios
em Mato Grosso do Sul. Lembrando que a comarca de Anastácio e Dois Irmãos do Buriti foram desinstaladas. Então a gente tem que tomar um cuidado, né, para ter a certeza aí de que elas, aparecendo na nossa prova, a gente já sabe que elas foram desinstaladas. E também Inocência, que ainda não encontrei a publicação no Diário Oficial de Justiça, mas se eu tiver essa notícia antes do concurso, eu passo para vocês, mas também os rumores são de que ela também tenha a sua desinstalação, tá? Muito bem, seguindo, a gente ainda precisa falar um pouquinho da justiça itinerante. A justiça itinerante tem por objetivo alcançar a população, a sociedade que fica mais afastada, né, dos grandes centros, da grande prestação do poder judiciário. São as pessoas pobres de conhecimento e de cultura, infelizmente, né, e que precisam ser alcançadas pelo poder judiciário. Então, como que o poder chega até essas pessoas? Ele se organiza em pequenos ônibus, em pequenas vans, e essas vans vão até os bairros mais distantes para atingir a população. Então lá eles podem tirar documento, podem fazer casamento, podem pedir divórcio, a pensão alimentícia, essa atividade, como é que eu vou dizer, mais típica da justiça, tá? Que não seja a vara especializada, que a gente já vai falar dela, que regra geral também quase impossível, né, não chega a essa população. Não que seja proibido ou não determinado, tá? Mas que essa população tem mais atividade na área civil mesmo. Então vimos aí a chamada justiça itinerante, que já está presente em Mato Grosso do Sul há anos e que pode também aparecer como um itemzinho aí da sua prova. Seguindo, nós temos ainda as varas especializadas. As varas especializadas são aquelas que recebem, o nome já diz, processos de determinada área, de determinada matéria, vamos pensar assim. A que mais condiz com o nosso concurso seria a vara da fazenda. Por quê? A vara da fazenda é aquela que trabalha com o dinheiro do governo. Então, quando o governo é credor ou devedor, quem faz todo este processo, quem julga todos esses pedidos é a chamada vara da fazenda pública. A fazenda pública ela pode ser organizada em nível municipal, estadual e federal. Então, em Mato Grosso do Sul, a gente tem a vara da fazenda pública para o estado de Mato Grosso do Sul ter os processos de julgamentos, né, dessa materialidade, desse conteúdo. Então, o objeto da fazenda é o erário, né, o dinheiro, o cofre público. E dos municípios, é claro, né, também temos a atividade municipal por meio das procuradorias. Lembre-se, pelo amor de Deus, que nos municípios não existe a organização do Poder Judiciário. O Poder Judiciário é estadual e federal, tá? Os municípios não têm juiz, juiz não é do município, juiz é do Poder Judiciário do Estado ou juiz federal, mas o município não. Então, a Fazenda Pública Municipal, ela tem atividade administrativa mediante a Procuradoria do município, e aí a Fazenda Pública do Estado é que ganha um processo de julgamento por meio das varas especializadas. E é claro, os processos municipais que não têm a definição administrativa são encaminhados também ao Poder Judiciário. Então vimos a declaração de inconstitucionalidade, vimos a Justiça do Estado e também a Justiça Militar, lembrando que a Justiça Militar faz o processo de julgamento dos crimes militares e das disciplinas militares. Quando a vítima for civil, a competência é do Tribunal do Júri do Estado, tá? Do Poder Judiciário Estadual. Também falamos um pouquinho, né, da descentralização da atividade do Poder Judiciário, com a composição das câmaras regionais e toda a organização que o Código de Organização e Distribuição Judiciária, o famoso CODEJ, nos traz, e ainda a Justiça Itinerante e, por último, as varas especializadas. Quando da Constituição, nós temos essa vara especializada prevista no artigo 126. Então, com bastante calma, façam a leitura do artigo 125 e 126, que eles são o básico para o nosso concurso do PJMS. Tchau, tchau!